região. Isso é vamos dizer que um plus, né, que o projeto deu para a gente, né? E, por outro lado, a gente vê com bons olhos também o interesse que os pesquisadores da universidade têm de associar suas pesquisas com as nossas ações, né? Um pode alimentar o outro, complementar o outro, né? Respeitando a liberdade de pesquisa de cada instituição. Agora, a gente espera também que, nesse segundo, a gente possa conseguir dar um passo à frente, né? E eu acho que as conclusões que vão ser apresentadas aqui, elas podem ajudar a ampliar essa troca produtiva de ideias, né, nesse segundo momento. Sempre com o objetivo de melhorar, né, as nossas práticas e também a relação intercultural que nós, instituições, temos, né, com, no caso, povos indígenas, populações tradicionais. E finalizando, apontar que esse nosso encontro aqui é uma oportunidade da gente trocar ideias em igualdade de condições, né? Não é um campo de ideias fixas, conclusões, né, absolutas, e sim um campo de produção e disseminação de ideias e conhecimentos. Então, com isso, eu quero desejar para a gente um bom trabalho, um bom ano, né, para a nossa comunidade, e que a gente tenha aí 2 horas bastante produtivas de conversa. Ok? Ótimo, Ney. Obrigado aí pelas palavras de boas-vindas. Então, olá, pessoal, comunidade GEA Brasil, sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos aí também os colegas aqui da Universidade da Flórida e os demais companheiros e companheiras. É um prazer, né, revê-los a todos e desde já a gente gostaria, né, de estender aí a nossa solidariedade, o nosso muito obrigado por vocês terem reservado esse espaço nas agendas de vocês e por participar. E por mais irônico que seja, né, mesmo estando à distância, mais do que nunca, acho que a gente está conectado, né? Seja para falar, no caso, sobre governança e infraestrutura na Amazônia, ou, no caso mais complicado do momento atual, para falar sobre políticas, saúde, economia e o coronavírus. Então, muito obrigado pela participação e a gente espera poder seguir fortalecendo ainda mais a nossa comunidade. Bom, essa é a agenda proposta para hoje, gente. Ela é como uma partida de futebol. São 45 e 45 minutos, tá? Então, no primeiro momento, a gente vai fazer um balanço geral sobre o projeto, com na sequência apresentando aí as principais análises e produtos até então. Então, a ideia é que a gente tenha as apresentações e no final desse segundo bloco, a gente vai abrir para perguntas e comentários. Mas isso não impede que, caso vocês queiram fazer algum comentário ou alguma pergunta, que vocês o façam através do chat, tá? A Carol está pilotando o chat e ela vai estar anotando essas perguntas para a gente poder discutir e respondê-las no transcurso do nosso webinário. E a terceira etapa do webinário é para a gente justamente fazer essa reflexão, esse bate-papo sobre como é que tem sido, né, a nossa comunidade prática, o projeto, o que foi bom até agora e como é que a gente pode melhorá-la. Né? Seguindo aí dos próximos passos, como é que a gente imagina que ela siga nos próximos meses. Então, como forma de balanço, né, do nosso projeto, nos primeiros 4 ou 5 meses, nós tivemos uma etapa de planejamento, né, de contatos iniciais com diferentes potenciais parceiros, velhos parceiros. Tivemos um processo de mapeamento dos atores possivelmente interessados. Realizamos várias entrevistas, visitas a páginas na internet, relatórios e outros documentos, para ter um entendimento maior sobre a região, sobre os atores, as oportunidades e por aí segue. Então, né, nesse caso, nós temos aqui o grupo núcleo do projeto, que se expandiu. Né? Então, hoje nós temos uma rede bastante diversificada de atores e é bem bacana poder contar com essa colaboração e esse trabalho em conjunto. Isso serviu para quê? Para que nos meses seguintes, a partir aí de abril, a gente fizesse planejamento e realizasse 4 oficinas. Tá? A primeira foi feita na Bolívia, numa das regiões focais do projeto, que é aqui na região de Cobija, em Pando. Tivemos, na sequência, um realizado no Peru, na região de Loreto, no norte do Peru.
o nosso realizado, né, em Candeias, em Rondônia, e, por último, um realizado na Colômbia, na Amazônia colombiana. Essas são as 4 regiões focais do projeto. À direita aqui vocês podem ver os relatórios das oficinas, tá? No total foram 110 participantes, 70 organizações e instituições, um grupo bem interessante, bem diverso, né, envolvendo ONGs, envolvendo universidades, diferentes níveis do governo e organizações de base comunitária. Outra atividade interessante, outro avanço interessante do projeto é a nossa plataforma da internet. Ela ainda está em construção, mas nela vocês já poderão encontrar várias informações úteis, tá? Como informações envolvendo desde o nosso mosaico até os outros mosaicos do projeto. Aqui está o endereço, tá, pessoal? É giamazon.org. E também informações referentes às diferentes análises que nós estamos fazendo e também informações referentes às próprias oficinas que nós efetuamos, né? Então, aqui no caso, mostrando a nossa realizada em Candeias. Né? Essa plataforma ainda está em reconstrução e a gente espera, enfim, fazer esses ajustes para que a gente tenha o melhor uso e divulgação dentro da nossa comunidade e também fora dela. Outro ponto bem importante foram os webinários. Até agora, a gente já teve 10 webinários. 2 agora, já em 2020, e mais 4, incluindo este, previsto para as próximas semanas. Seriam os webinários específicos nos mosaicos que eu acabei de mencionar. Né? Isso envolveu 14 webinaristas e mais de 380 participantes. No caso específico nosso do Brasil, a gente teve aquele primeiro webinário no ano passado com o Ailton e o Ney, falando, né, sobre os projetos de gestão integrada e a implementação dos PGTAs, que o Ney acabou de comentar, nas TIs, no sul do Amazonas. A gente teve aquele webinário interessante que ajudou a gente a refletir muito sobre o atual governo e a atual emergência socioambiental, e agora socioambiental e envolvendo saúde, né, que foi feita pela Suzana Pádua, do IP, e também da Adriana Ramos, do ISA. E também a gente teve aquele webinário da Conexus, né, com a Marina Campos e com o Camilo Santo, da Banca Sostenible, né, e falando sobre aceleração de negócios para projetos florestais de base comunitária. Aqui a gente tem o nosso canal do YouTube, né, do TCD, que é o Programa para Conservação e Desenvolvimento dos Trópicos, aqui da universidade, onde o nosso projeto está inserido. E a gente também gostaria de estender o convite para que vocês visitem o canal no YouTube. Os webinários estão todos aí. Inclusive este, nós gostaríamos de colocá-lo em breve. E o que deu liga, né, no nosso caldo aí do feijão foi o grupo do WhatsApp. E eu acho que vale a pena a gente mencionar isso. Então, eu fiz aqui, puxei alguns dados para compartilhar com vocês. Então, desde 6 de julho de 2019, quando a gente começou o nosso grupo, antes da nossa oficina, até 15 de abril, hoje, nós estamos completando 284 dias, quase 9 meses aí de intensa troca de mensagens. No total, são quase 2.600 mensagens, tá? Tocando aí em temas diversos, né? Como notícias, publicações, eventos interessantes, vídeos ou até memes. Então, é algo bacana a ser comentado. E aí eu queria dar o troféu aqui ao nosso zapista, a pessoa que mais compartilhou mensagens, né? E o prêmio vai para você, Marcelo. Tá bom? Depois nós vamos mandar um litrão aí de açaí batido na hora para ti. E outros, né? O próprio Fidel, a Neidinha, a André, Madalena, Arthur. Então, resumindo, a nossa comunidade no Zap é bem ativa. A gente sabe que o Zap tem as limitações, né, para a gente poder aprofundar aí as discussões e, né, a troca de experiências, mas é útil. Então, é uma ferramenta bem ativa, é uma das principais ferramentas de comunicação como comunidade. Então, em nome de toda a nossa equipe, a gente gostaria de agradecê-los e animá-los para que sigamos, né, trabalhando, enviando essas mensagens e mantendo esse fluxo tão bacana de informação. Outros meios de comunicação do projeto de forma bem breve. A lista de e-mails, que vocês podem compartilhar qualquer tipo de informação enviando aqui para a comunidade Gia Brasil, Google Groups. Tá?
Recentemente, a gente começou a distribuição dos boletins, dos newsletters, que são feitos a cada 2 semanas. Fiquem à vontade também, caso queiram compartilhar alguma informação, enviem para mim ou para a Carol, e a gente compartilha essa informação, né? Convidando também para que vocês nos acompanhem nas redes sociais, seja o Instagram, seja pelo Facebook e o Twitter, no caso do TCD, que eu lhes comentei anteriormente. Enfim, e que caso surjam, né, materiais, documentos que vocês queiram compartilhar, notícias, que por favor o façam aí através da nossa comunidade. Então, eu já estou encerrando a minha parte. Eu gostaria só de compartilhar um produto e uma atividade. O primeiro seria a análise de atores. Esse é um produto que está no forno, né? Uma análise que está sendo coordenada pela professora Simone Ataíde, em coordenação com vários colegas aqui da universidade, envolvendo análise de atores, né, do inglês stakeholders, e as questões de governança e infraestrutura no território. Ele está dividido de forma bem breve em 3 partes. Primeiro, uma revisão sistemática de literatura, seguindo aí de uma identificação dos diferentes métodos, né, e ferramentas que pesquisadores, pessoal que está trabalhando no campo, utilizam, né, para entender a complexidade dos diferentes atores, seus interesses, as oportunidades, os desafios no território, seja para trabalhar com governança ou algum outro tema envolvendo questões socioambientais. E, por último, uma parte de estudos de caso, na ideia que a gente compartilhe e analise um pouco com mais profundidade estudos de caso, um em cada país, representante, né, dos grupos focais do projeto. Então, eu encerro agora aqui a minha parte. Eu queria dizer muito obrigado e eu gostaria de passar a palavra para o Gabriel Carreiro, né, que é idesano e pesquisador aqui da UF, colega nosso. Obrigado, Felipe. Bom, pessoal, queria comentar um pouco sobre um dos produtos, que foi aquele questionário super complexo que vocês preencheram, que é a análise de rede social, né? Então, rapidamente, dar só um contexto, né? Redes sociais ou redes é uma teoria e também é um ramo aí do conhecimento que está sendo desenvolvido muito ultimamente. No nosso caso, ele é importante porque une pessoas em um sistema integral e ordenado, e essa rede ela distribui algo de interesse, pode ser conhecimentos, materiais ou outras coisas. E então, ela mede os atributos mais importantes para a coesão e estabilidade de uma rede. E no caso nosso, a rede social ela é composta basicamente, como todas as redes, de 2 componentes: os nós ou os elos, que poderiam ser as pessoas, instituições, e os links ou os vértices, que é o tipo que está sendo distribuído, né? Colaboração, comunicação. Tem algumas medidas interessantes para a gente avaliar essa rede, né? A centralidade do grau, quantas conexões cada pessoa tem, uma centralidade de intermediação, que é o caminho menor, né, do número de versos para qualquer outro verso, passando por aquele nó. Então, é uma coisa que tem quem realmente está intermediando as coisas. E a centralidade da proximidade. Quanto mais central a pessoa, menor é a distância dela para todos os outros nós. Então, eu vou mostrar rapidamente algumas redes que a gente fez com esses dados. Próximo, Felipe. Então, primeiro... Gabriel, só um minuto que eu não estou conseguindo mudar o slide, só um minuto. Vou tentar de novo, só um minuto. Qualquer coisa me fala que eu entro aqui. Aí, agora deu. Beleza, então essa linda rede nossa, né, pintada e colorida por instituição, governo, ONG, sociedade civil e universidade, e a rede de colaboração, né, quem colabora com quem, ou colaborou. Então a gente vê esse emaranhado de linhas, que são os vértices ou os links, e as pessoas, cada pontinho. A gente vê algumas pessoas mais no centro e outras nem tanto. Então, em termos de medida, pode passar, Felipe. Quando a gente pensa na proximidade, aqui o mais azul é o que tem maior grau de proximidade, centralidade e proximidade, e o vermelho menos. E a gente vê os links aqui dos top 10 aí, né? Então, a gente vê pessoas-chave que são centrais na rede, onde
elas têm conexões com mais pessoas e a informação passa melhor. Vale lembrar que assim o Felipe, eu não sei se foi uma coisa que a gente tentou explicar e não conseguiu direito, mas o Felipe ficou em todas as colaborações por cima e a gente está analisando melhor como esses dados vão ser trabalhados para fazer um estudo mais para frente. Pode passar? Em termos de intermediação, a gente vê aquelas pessoas-chave de intermediando informações. Aqui a gente tem a Neidinha, né, como segunda, o Henrique, o Arthur, o André, o Ricardo, lá em Desp, são pessoas também chave da intermediação dessa nossa rede. Pode passar? E aí, em termos de comunicação, foi né, quem comunica com quem, não só colabora, mas não colabora, mas sim comunica. A gente também tem outra rede, pintada também pelas diferentes instituições, tipos de instituições, pode passar. E em termos de proximidade, também a gente tem uma outra lista e a gente tem pessoas também chave em termos da comunicação, né? Entre o nosso querido Fidel, Ciel Josimar, né? Eu acredito que sim, e a Ali também, o Ricardo Melo, a Nadiele, são pessoas-chave também nessa rede de comunicação. Pode passar? E o último da intermediação, também a gente tem outras pessoas-chave, mais ou menos repetindo a anterior. Então, esse é só um gostinho do que a gente tem preparado e então muitas medidas que dá para a gente tirar conclusões interessantes e aprendizados de como a gente trabalhar a nossa rede mais para o futuro. A gente talvez pense em trabalhar isso dentro de um estudo mesmo, uma publicação, mas ainda não está nada decidido. Pode passar? E agora eu vou falar um pouco do mapeamento participativo, né? A gente, como vocês que estiveram lá, a gente dividiu em pequenos grupos, fizemos mapas pequenos, onde cada pessoa identificou três áreas de valor e 3 áreas de preocupação. E depois cada um dos flipcharts falou por quê, né, o valor ou a preocupação, e depois fizemos recomendações. A gente não está te escutando, Gabriel, pelo menos eu não. Também não, ele congelou. Tá congelado. Tá ok, vamos aguardar mais alguns segundinhos. Gabriel, você escuta a gente? Pronto. É mesmo? Bora lá. Não sei. Carol, você sabe me dizer se o Gabriel está conectado? A gente adianta também, né? Isso que eu sugeri. Ele tá, mas acho que no computador dele que deve ter travado. Tá. Aí ele caiu. Se você quiser continuar, Felipe, comentando. Tá. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, vamos adaptar, né, o famoso nosso jeitinho brasileiro. Vamos passar para a linha do tempo, Sinomar, aí a gente volta para o mapeamento, pode ser? Pode ser. Legal, obrigado, Sinomar. Deixa eu ver se eu adianto os slides aqui, rapidinho. Pronto, tá? Estão me escutando? Sim, escutamos, Sinomar. Deixa eu marcar meus 5 minutinhos aqui para não falar demais. Então, para aqueles que participaram da oficina lá em Candeias, eu vou tentar lembrar aí para vocês como que a gente conduziu, né, a atividade da linha do tempo. E para aqueles que não participaram, eu vou tentar explicar de uma forma aí que possa ser bem entendida por vocês que estão aí participando com a gente, mas que não pôde participar da oficina que foi feita em Candeias o ano passado com esse grupo do GIA. E tem uma foto aí que vocês podem ver da linha do tempo, né? A foto final que a gente pediu para que os participantes, e aí são 32 participantes, eles estão divididos aí na maior parte em academia, né, as universidades, institutos de pesquisa, as
as ONGs, depois a gente tem ali as organizações de base, né? As representações indígenas, de sindicato, e aí a gente também tem um representante do governo, que é do governo do estado, que foi a Nadiele. Nesse sentido, a gente pediu a colaboração durante todos os 3 dias do evento, nas informações, nos fatos e eventos relacionados. Vocês estão entendendo? A governança da infraestrutura e os fatores de mudança associados. Então, da esquerda para a direita, vocês estão vendo em linha cronológica, e aí a gente tem um evento bem distante ali, que é a ferrovia Madeira-Mamoré, como infraestrutura, até o ano de 2019, até o dia do evento. E vocês podem ter mais informações do que a gente trabalhou também na linha do tempo no relatório. Então, eu fiz aí destaquei algumas informações mais gerais, e nessa área, as obras de infraestrutura, na sua totalidade, elas são oriundas, né, de projetos e ações do governo federal. A gente tem aí a Eco 92, né, como um marco, acho que do ambientalismo brasileiro, e também, né, um evento super importante mundial, que retrata, né, uma nova mudança de concepção também nas políticas de formulação em relação à socioambientalidade, né, o ambientalismo, vamos dizer assim. E a gente, atualmente, é uma região que é formada por uma diversidade grande de unidades de conservação, e também a gente tem um número bastante grande de terras indígenas, e isso tem aumentado a partir dos anos 2000, né? E, obviamente, é uma região também de bastante interesse, que a gente já sabe, né, do agronegócio e das atividades minerárias. E, para fechar, a gente teve um entendimento que a atual administração federal, né, tem sido um grande empecilho para questões ambientais, e acho que seguramente todo mundo entende que a gente está passando por retrocessos. Próximo, Felipe, por favor. Nesse sentido, a gente trabalhou em um grupo aqui internamente, inclusive discutindo com os outros mosaicos. Basicamente, a gente perguntou o que foi enfatizado durante o workshop, assim, foi mais latente, qual que seria a escala, e o que não teve também de evento, ou de fato, que de repente a gente não conseguiu estar ali, dar uma pescada, e as lições aprendidas chaves. E a gente chegou à conclusão que seria interessante fazer uma análise mais refinada dos últimos 20 anos. Então, basicamente, se vocês olharem, eu não sei se está muito bem aí, mas as cores, né? Vermelho indica infraestrutura, a amarela indica o impacto de infraestrutura nessa região, a azul as políticas públicas, e o verdinho seria os retrocessos ambientais. Então, a gente fez essas considerações e achamos esses blocos, né, de informação nessas diferentes escalas. E como vocês podem ver, tem tanto na escala nacional quanto regional, tem grande parte dos eventos que são apontados, e a maioria desses eventos eles têm sido de políticas públicas na escala, né, do governo federal. E aí eu não quero adentrar aqui em tantos detalhes, mas a gente pode ter isso depois no relatório. Vamos passar para o próximo, que talvez também seja um pouco melhor para depois na discussão. E aí a gente chegou nesses pontos de análise e reflexão, que seria centralidade das ações do governo federal e realmente uma consistência, né, pelo governo federal em favorecer os projetos de infraestrutura nessa região. Tem esse consenso já da atual administração, né, dos retrocessos que estão acontecendo, e aí a gente tem vários exemplos, né, desde a mudança de estrutura nas próprias agências, as transferências de decisão para outra, Ministério da Agricultura, enfim, temos os fatores agora de queimada, incêndio, tudo isso, né, já está muito bem falado. Existe também um consenso, né, que a sociedade civil organizada deve adotar novas estratégias de redes de colaboração e alianças, então foi bem falado isso, foi bastante interessante. Acho que a gente vai falar isso bastante aqui nas apresentações.
Então, a necessidade de colaboração em vários níveis, independente também dos atores, né, que a gente possa conciliar os interesses mútuos. E também foi bem entendido pela nossa análise a vontade política, né, para influenciar a governança, né, então alocação de recursos, priorizar os projetos, enfim, ter uma participação da sociedade civil e, obviamente, estruturação e empoderamento das agências, né, ambientais. E aí uma pergunta interessante aqui é como balancear os avanços da legislação sobre a governança ambiental e as áreas protegidas nessa região, né, que a gente possa promover e, no mesmo tempo, promover os projetos de infraestrutura. Acho que é isso. Obrigado, gente. Obrigado, Sinomar. Só complementando, né, como a gente fazer esse balanço dos avanços e dos retrocessos. Eu queria agora passar a palavra agora de volta para o Gabriel. Gabriel, você está escutando a gente? Voltou. Legal, eu vou voltar aos Ok. slides, tá? A gente parou no mapeamento. Aqui. Eu tinha falado desse slide já, fez um resumo, né? Eu vou direto para agora o que a gente conseguiu fazer com isso. Então, primeiro, as áreas de alto valor, a gente tem um mapa de palavras aqui, onde o tamanho significa a quantidade que elas foram mais citadas, né? Foram 115 respostas, e a gente vê todos os nomes das áreas foram citadas. E a gente dividiu mais ou menos as respostas entre essas categorias. Terras indígenas, unidades de conservação, mosaicos, que significa áreas de fronteira ou corredores, né, infraestrutura e mais limites administrativos, cidades e bacias. Então, a gente vê que unidades de conservação foi bastante citado, 40% das citações. Em segundo, as cidades, né? A gente vê Maitá, Manicoré, Puí. E mais ou menos esse é um resumo. E pode passar. E em relação ao porquê dessas áreas, a gente dividiu também em por que elas são de valor, né? E como vocês podem ver, a maioria, o valor atribuído foi socioeconômico, tanto para capacidades humanas, em termos de organização, e também coisas do agroextrativismo, valores culturais, espirituais, socioeconômicos, entre outros. E, obviamente, o valor um pouco florestal e da biodiversidade. Pode passar? Agora, as áreas de preocupação, aqui a gente vê um mapa com as UCs e as TIs da nossa região, mais ou menos no meio da figura, e todo esse vermelho são os polígonos, são muitos sobrepostos, e a gente já vai trabalhar mais com calma e criar mapas melhores. Essa é uma coisa preliminar. Pode passar? Então, as áreas de preocupação, basicamente, têm a ver mais com infraestrutura, né? Mas também com as unidades de conservação e terras indígenas. Foram as que mais tiveram citações, como vocês podem ver, e, obviamente, alguns municípios, como Boca do Acre, que está aí bem no meio do gráfico. Foram 106 respostas, pode passar. E o porquê está meio pequeno, mas a gente dividiu também em algumas classes, né, de produção, infraestrutura, os impactos socioambientais e problemas socioeconômicos. A gente vê de novo que os problemas socioeconômicos foram os mais citados, principalmente por conflitos por terra e invasão, mas também a gente tem aí hidrelétricas como um porquê da preocupação, exploração madeireira também, e agropecuária aqui no caso do avanço da fronteira, né? Então, realmente são coisas que preocupam na região, que dá para a gente ver nesse gráfico. Pode passar. E, por último, as recomendações para essas áreas de preocupação. Então, a gente seguiu um total de 50 recomendações, seguiu a classificação de práticas de manejo da conservação da IUCN, está dividido aqui em 3 grupos, né, de proteção e gestão territorial, onde a gente pode ver que a conscientização foi a mais citada, algumas de facilitadoras, condições, como pesquisa e monitoramento, e mobilização e negociação política, a aplicação da lei e judicialização também foi bastante citada, além, obviamente, do designação e planejamento para conservação. Então, é bom lembrar essas CPMs, como a gente chama, e essas grandes blocos, porque isso vai ter a ver com o resto da apresentação também. Obrigado, Felipe.
Obrigado, Gabriel. Só lembrando, gente, que essas análises, né, envolvendo a linha do tempo, envolvendo o mapeamento participativo, também foram feitas nos demais mosaicos. E a gente vai estar disponibilizando essas informações na nossa página da internet e outros meios. Tá? Então, agora eu queria convidar ao Bob Buschbacher, que é o coordenador geral do projeto, e professor aqui da Universidade da Flórida, para falar sobre o produto específico envolvendo o relatório preliminar de ações de conservação do nosso projeto. Obrigado, Felipe. E, bom, eu acho que foi muito interessante que escutamos até agora alguns estudos e análises específicos que foram construídos por esse grupo através da taller, da oficina que tivemos em Candeias e outras comunicações. Então, agradecemos muito as informações e esse trabalho de análise que implementamos especificamente focado no Brasil. Eu vou falar um pouco sobre um estudo mais macro que fizemos a partir das 4 oficinas e 4 grupos de participantes no projeto GIA. Então, o estudo é Panamazônica. Não, desculpa aí. Só vou colocar meu timer também, para não falar demais. Então, eu apresentei isso no webinar faz um mês, mas agora eu vou dar só um resumo. Tem um relatório que está disponível no nosso site, também a apresentação um pouco mais completa e a gravação daquele outro webinar. E eu sei que alguns de vocês já participaram nesse evento, o Ney, Henrique, fizeram comentários bastante interessantes, Fidel também. Mas então vou só dar um resumo. Partindo dessa formulação conceitual do desafio que nós temos, que é o planejamento e implementação da infraestrutura, tem pouca consideração dos interesses ambientais e sociais. Que você tem aqui representa o que a gente chama de convencional, business as usual, da implementação e planificação da infraestrutura, que tem organizações, ministérios, agências que podem ter até critérios econômicos e técnicos, mas tem muita influência de que chamamos outros atores, triângulo de ferro, bancos, empresas, políticos, que tomam muita influência no trabalho dessas agências. E eles também captam muitas vezes elites nacionais ou locais, ou as pessoas que acham que precisam de infraestrutura ou que vão conseguir um retorno econômico. E esses outros atores aqui, e eu não sei se vocês estão vendo o meu apontador aqui, estou mostrando aqueles outros atores, que têm pouca influência. E isso é o grande desafio que nós enfrentamos para a governança da infraestrutura. Próximo. E o próximo, ele volta para... Você viu, Gabriela apresentou vários diferentes tipos, uma classificação de tipos de ação de conservação. As 10 círculos aqui representam as 10 classes de tipos de ação que você pode tomar para promover a conservação. Essas 10 classes vêm da literatura, que é uma classificação feita pela Parceria para as Medidas de Conservação, por isso que chamamos CMP. Mas nós organizamos essas 10 classes de ação de conservação em 3 grandes abordagens para influenciar a infraestrutura. Primeiro, você tem aqueles proteção e gerenciamento territorial, que tem gestão de território, manejo das espécies, designação e planejamento para conservação, incentivos econômicos. E você viu no slide do Gabriel, muitas das recomendações desses grupos foi com esse tipo de ação. Mas também você tem aqui, à lado direita, em verde e azul, um conjunto de ações que nós agrupamos em mobilização e negociação política, que tem a ver com conscientização, protesto, que seria 3, conscientização e protesto seria os 3,
A aplicação da lei, a judicialização seria 4, as estruturas legais e políticas públicas seria 7. Esse conjunto é mobilização e negociação política. E no meio temos as condições facilitadoras que podem contribuir para os outros dois. Então, pesquisa e monitoramento, capacitação individual ou organizacional. Então, nossa análise é tentar entender quais desses tipos de ação teria maior impacto na governança da infraestrutura. Isso considerando o desafio das desigualdades de poder que nós enfrentamos, que mostrei anteriormente. Próximo. Então, nossa análise foi feita a partir das 4 regiões da comunidade da prática GIA e das informações que coletamos junto com vocês via, primeiro, nossa pesquisa na internet, mas depois as entrevistas e as oficinas. E chegamos até 55 casos, cada caso sendo a estratégia de uma organização para enfrentar os desafios da infraestrutura. São 25 ONGs, universidades, agências de governo, organizações comunitárias. Então, e como eu expliquei, cada um desses 55 casos das 4 regiões são um conjunto de ações em essas categorias, das 10 ações que são ou dentro da proteção e gerenciamento territorial, condições facilitadoras ou mobilização e negociação política. Ok. Agora, analisamos cada um dos próximos. Nossa forma de análise. Olhamos para cada um dos 55 estratégias, não para fazer uma avaliação dessas estratégias individuais, mas para tirar um conhecimento sobre os 10 tipos de ação de conservação e quais foram mais relevantes e eficazes. E classificamos cada estratégia usando uma rubrica que está no relatório, de 0 a 3. Primeiro, para sua relevância para o tema da infraestrutura. E segundo, para sua efetividade para ou interromper ou mitigar os impactos da infraestrutura. E a primeira pergunta foi quais as ações mais utilizadas. E quando enfocamos nas estratégias altamente efetivas, então, quais ações foram associadas às estratégias que tiveram maior impacto na interrupção ou mitigação da infraestrutura? E, por fim, que tipo de organização está involucrado com cada estratégia? Próximo. Então, o resultado geral desses 55 casos é que cada organização, que é uma estratégia, um caso, tem 4 a 5 ações das 10 diferentes categorias. Os mais comuns eram educação e treinamento, CMP9, e pesquisa e monitoramento, CMP8. E quando olhamos para a relevância em média desses casos, dessas estratégias, foram relevantes para a questão de governança da infraestrutura. Na escala de 0 a 3, 2 foi o médio. Efetividade, um pouco menos, 1 a 1,5 na escala de 0 a 3, tanto para interromper quanto para mitigar os impactos da infraestrutura. Isso é natural que a efetividade é menos porque o desafio é muito grande. Voltando para aquele desenho conceitual das diferenças de poder entre os interesses ambientais e sociais enquanto os outros atores. E outro resultado interessante foi que quando olhamos para os melhores, as ações, as estratégias que tiveram maior impacto, dos 55, 8 se destacaram para ter mais impacto. Lembrando que nossa avaliação é para o conjunto e não para discriminar organizações individuais, mas no conjunto, quando surgiram 8 dos 56 que tinham maior relevância e impacto, 50% ou 4 dos 8 envolveram organizações comunitárias diretamente. Então, se lembra
11 dos 55, 18% do conjunto que analisamos foram organizações comunitárias. A amostra geral, 18%. Nos casos mais efetivos, 50%. Então, isso é um resultado importante. Reconhecendo que essas organizações não trabalham em isolamento. Eles também trabalham em conjunto com outras organizações, mas eles, obviamente, têm um papel importante nesses processos. Esse foi um dos nossos resultados. Tudo isso, próximo, Felipe, tudo isso sobre todos os 55 casos. Eu vou só mostrar uma figura que está lá no relatório, que mostra a diferença entre as 4 regiões. Então, nosso foco não foi analisar as diferenças entre regiões, mas surgiu alguns comentários aqui. Então, amarelo é o caso do Brasil, do nosso grupo. E aqui, azul seria Alta Madeira, região de Bolívia, Brasil. Laranja, Colômbia. Cinza, Peru. E nosso grupo amarelo. Você pode ver que aqui são as 10 tipos de ação. E como Gabriel mostrou, que destaca muito em nossa região é trabalhar com modos de vida ou com mercados, esse CMP5. O resto, usamos um pouco mais de gestão territorial também do que a média. Tá? Então, o Brasil é um pouco diferente, mas, de outro lado, a relevância dessas estratégias utilizadas nos casos brasileiros, relevante com respeito às outras regiões, era um pouco menos relevante para a governança da infraestrutura. Ou seja, isso não significa que não são estratégias eficazes para a conservação, mas quando olhamos especificamente sobre o foco dessas estratégias desse grupo para abordar o desafio da infraestrutura, nossas estratégias são menos relevantes para a infraestrutura e mais enfocados em gestão de território e modos de vida. Então, podemos pensar se isso não é um juízo de valor, como diz, porque pode ser são válidos como estratégia de conservação de modo geral, mas para enfrentar os desafios de infraestrutura, um pouco menos relevante. Mas, voltando próximo aos resultados finais de todo o análise de todas as regiões, os 3 tipos de ação que tiver maior eficácia, mais associado com essas estratégias, com maior impacto, tanto para causar quanto para mitigar os impactos da infraestrutura, foi nessa ordem. O 4, que é aplicação da lei e judicialização. O 3, que é conscientização, que tinha a ver com protesto e comunicação. E o 7, que é estruturas legais e políticas. E, por coincidência ou não, todos esses 3, dos 10, os 3 mais associados a essas estratégias com alto impacto, foram nesse grupo mobilização e negociação política. Então, esse é um resultado bem interessante. Próximo. Agora, isso não significa, de novo, que você pode implementar essas estratégias em isolamento. Pesquisa e monitoramento é importante nessas estratégias de alto impacto. E estratégias ou ações de capacitação, tanto a nível individual como organizacional, também dá um suporte importante. Se vocês lembram, as ações mais comuns foram 8 e 9. Então, 8 e 9 são associados às estratégias de alto impacto, de mobilização e negociação política, mas também são associadas a outras estratégias menos impactantes. Então eles não são desproporcionalmente comuns nessas estratégias, mas são importantes. Então, consideramos que é importante pensar nessas estratégias quanto estão dando apoio para
que é o mais o cerne da questão, a mobilização e negociação política. E, por fim, a questão do tipo de organização. Então, quando organizações comunitárias estão implementando essas práticas, essas estratégias, com essas ações de mobilização e negociação política, estão associadas a casos com maior eficácia. Então, de novo, eles não trabalham em isolamento. Temos que trabalhar juntos, mas destacar essa estratégia de mobilização política, dar suporte associado a essa estratégia e pensar no apoio e participação das organizações comunitárias, que são muito importantes. Pronto. Eu acho que foi só isso. Obrigado, gente. E como diz, o relatório está lá com um pouco mais de dados e mais explicação no site. Obrigada, Bob. Só lembrando, eu coloquei ali no chat, mas depois a gente remanda o link, que o relatório da timeline, os relatórios, um relatório que é infográfico, com os desenhos e um mais completo dessa parte das análises e estratégias, elas estão disponíveis. E a gente queria abrir agora, para começar a nossa conversa, a gente vai ter dois momentos, um é mais de perguntas e comentários, depois a gente vai pensar um pouquinho os nossos próximos passos e outras ações. E aí, a Juliana vai ler perguntas no chat, mas quem quiser falar direto também, nos participantes tem a opção de levantar a mão e aí a gente consegue ver mais ou menos quem quer falar. E também, Tá, vamos... mas também podem abrir o microfone direto, tá? Só que antes de passar para a Juliana, só porque a gente acha que já está nessa conversa última do Bob, acho que é legal a gente começar com dois comentários que a gente teve no webinar passado, geral, que teve sobre a análise preliminar das estratégias, um do Henrique e do Ney, que acho que tem bastante, são dois temas bastante interessantes, né, do professor Henrique e do Ney. O professor Henrique perguntou, né, que tem observado uma atuação frequente do Ministério Público, muitas vezes em estreita articulação com povos indígenas e populações tradicionais, e que resultam em ações civis públicas, no caso, principalmente do barramento de licenciamento. E seria interessante avaliar os desdobramentos dessas ações e como elas mudaram o curso da ação. Então, Bob, depois você puder comentar um pouquinho sobre isso. E o Ney comentou um pouco da parte da formação jurídica para as organizações de base como uma saída e como as universidades podem contribuir nisso, né? Pensando na CMP4 da aplicação de lei e judicialização, que falta um investimento real em assessoria jurídica para as organizações da sociedade civil, para as organizações comunitárias, e que geralmente os recursos de cooperação internacionais não financiam esse tipo de ação em terra indígena, né? Então não apoia essa assessoria, e ela é muito cara, mas também a gente viu na análise que ela é bastante importante, né? Então, Bob, se você puder comentar esses dois pontos? Sim, eu acho que os dois pontos são bem complementares, né? E como o Dr. Henrique está falando, essa ação de ação jurídico foi destacado como mais associada a estratégias de sucesso de qualquer outra ação. Justamente nesse tipo de caso, de apoio, barrar o licenciamento, com apoio do Ministério Público, etc. E não só que foi o mais associado a estratégias com êxito, mas, ironicamente, talvez foi o menos utilizado, o menos comum. Então, eu acho que isso mostra que tem uma potencialidade que podemos explorar, e aí volta para o comentário do Ney. Então, precisamos investir nisso. E tem alguns exemplos de isso funcionando. Não sou financiador, então não posso responder a questão, mas eu acho que podemos pensar como mobilizar, inclusive, nosso grupo para isso. Temos universidades aqui, temos faculdade de Direito, temos outras faculdades de Direito em outras partes da rede GIA, em outras regiões. Então, sim, é uma estratégia que nossa análise mostrou ser eficaz,
pouco utilizado, então isso talvez indique uma oportunidade. Legal. Henrique e Ney também, se vocês quiserem comentar da pergunta, também está aberto para vocês. Eu queria sugerir, Henrique. Oi, pessoal. Olá. Deixa eu botar minha cara aqui. Vivo, em Manaus, não está fácil. Queria complementar essa minha observação, sugerir aos colegas, se como parte da pesquisa documental, se pudesse recolher, fazer um levantamento dessas ações ou atuações que se tornaram ações ou não, dos ministérios públicos, porque eu acho que dali também, do debate que essas ações provocam, a gente possa tirar excelentes aprendizados. Uma sensação que eu tenho, ainda é uma preocupação, porque eu acompanho isso há mais de 30 anos, é que quando eu falei do desdobramento, eu vou dar alguns exemplos aqui muito rapidamente, coisas que eu iniciei em parceria com o Ministério Público, depois se tornaram acordos na Justiça e deram em nada. É por isso que eu falei dos desdobramentos. No primeiro momento, parece que o impacto dessas ações é grande, porque ela causa uma espécie de freio, né, no ímpeto do governo de realizar as obras, mas elas acabam só negociando, né, os conflitos e a coisa acaba passando lá dentro. Então, resumindo a ópera, eu queria saber se os colegas aceitariam a proposta de aumentar o trabalho de vocês, de colecionar essas ações e fazer uma espécie de follow-up delas aqui, pelo menos no nosso território, se é que isso vale a pena. É um desejo, gostaria de ver. Obrigado. Bom, está um desafio para todos nós, mas eu acho que é muito válido. E só respondendo a comentário da Neva também, mais detalhes das ações judiciais que foram utilizadas, apontadas aqui como campeão, eu acho que eram exemplos da utilização do Ministério Público mesmo. E no caso, Bolívia, em vários outros países, em Bolívia, em Peru e em Colômbia, foram barrados ou impedidos projetos de infraestrutura. Interessante é que em Colômbia foi uma estrada, em Peru uma hidrovia, em Bolívia uma hidroelétrica. E só um parênteses, a gente sabe que nunca se para, então por isso que colocamos como pausar ou impedir os projetos, que para num momento não significa que é parado para sempre. Mas eu acho que esses foram exemplos e temos interesse, temos um processo que a gente quer analisar esses casos com maior detalhe que foram indicados por nosso análise, que é importante notar que nossa análise é uma ponto de partida, não é uma análise definitiva, é a partir de nossa avaliação e das informações que coletamos de vocês, mas não é uma conclusão final, é realmente. Então, queremos fazer mais análises desses casos que foram indicados como de êxito. Esses são mais gerais. Foram ações que envolveram ações jurídicas, mas políticas e de mobilização social e etc. Pretendemos fazer uma análise mais aprofundada desses casos. Mas agora a sugestão mais concreta de Henrique de fazer segmento dos desdobramentos depois das ações do Ministério Público também é uma opção que podemos pensar juntos. Comentando sobre... Oi, posso falar? Sim. Vai, Neide, fala você, Neidinha, depois eu passo para o Ney. Porque mulher tem que ter prioridade, já teve muito homem falando. Com certeza. Oi para todo mundo. Assim, Bob, eu tenho uma preocupação muito parecida com a do Henrique, porque primeiro que não consegue barrar, né? Você dá uma pausa e aí você vem com a minimização dos danos e com as compensações ambientais. E aí a minha pergunta é se o estudo
tem algum estudo de caso ou em algum momento toca nessa questão da implementação dessas compensações ambientais? Porque o que eu tenho visto aqui em Rondônia é que isso não... E eu estou falando de terras indígenas, né? O que ocorre é que esses benefícios não chegam para os indígenas. Aliás, tem causado um outro problema maior, que nem sei se maior, né? Porque os indígenas são muito inteligentes, já deram outro sentido para as coisas. Eles constroem aqueles elefantes brancos todos com dinheiro de compensação, por exemplo, da Santo Antônio e Giral, né? A parte que a FUNAI toca, que é os postos, estão todos servindo de locais para os invasores ficarem satisfeitos, invadindo, as escolas construídas, os indígenas deram um jeito de usar como moradia, o que está causando um conflito com a SEDUC, inclusive isso. Porque como não tinha professores, aqueles elefantes brancos lá dentro, aí eles resolveram morar lá dentro para ter algum uso, né? E os postos de saúde não tem profissional. Então, é aqueles elefantes brancos dentro das aldeias, os equipamentos todos sendo estragados, porque ninguém pode dirigir os carros, ninguém pode dirigir os tratores. Se vocês trazem algum ponto dentro, se olha isso, porque... Para mim, isso tem uma linha, porque está ligado com o que a ação do Ministério Público, que obriga a empresa a cumprir a questão das compensações, com a FUNAI, que diz que a compensação não pode entrar para as associações indígenas, tem que entrar na FUNAI e é a FUNAI que tem que cumprir. E aí vira esse monte de coisa que acaba não trazendo benefício para os indígenas, na grande verdade. Pelo menos os que eu acompanho, né? E ainda gera entre os indígenas aquela coisa, quando o indígena aparece lá no Fantástico, como lá na Lava Jato, entendeu? Porque a empresa comprou o indígena para dizer que estava tudo legal, que estava tudo bem. Aí gera um sentimento ruim. Se vocês estão vendo isso, né? E a outra coisa é se vocês tiveram um olhar em cima da questão do ativismo, que é algo que está além do ir para o Ministério Público, além daquela coisa pontual ali, é o que os indígenas estão na luta mais diária. É isso, gente. Obrigado, E dizer para o pessoal que a Canidé está aí com www.povosdaamazônia.com, com uma campanha para coletar recursos para cestas básicas para os indígenas que estão precisando, que aqui, igual Manaus, viu, Henrique? Não tá bolinho não nas aldeias, meu amigo. Então, se puderem ajudar, por favor, nos ajude. Obrigado, Neidinha. Bom, esse espaço para isso, né? Primeiro, para trocar informação e colaboração, e segundo, para aprender juntos sobre esses desafios. E perguntou duas questões bem específicas. Um, sobre as medidas compensatórias. Eu posso te dizer que teve um estudo recente que nós colaboramos na Rio Tocantins, sobre um complexo de hidroelétricos que foram implementados no Tocantins, uma análise específica dos impactos das medidas compensatórias, e mostrou que o efeito não levou a um desenvolvimento regional, que foi tipo um boom e bust. Então, está documentado nesse caso. Eu posso compartilhar. É parte do Amazon Dance Network. Foi a Adila que fez o doutorado dela sobre isso. E especificamente sobre o ativismo, não fizemos ainda, mas queremos fazer um análise mais aprofundado sobre o que funcionou, que foram os fatores que contribuíram ou impediram o êxito. Então, nosso estudo até agora é para apontar as linhas promissoras, e isso que conseguimos fazer, mas não é uma análise definitiva desses casos. Mas agora vamos selecionar alguns casos específicos e fazer uma análise um pouco
mais aprofundado, justamente para entender um pouco quais são os fatores exógenos, quais foram as estratégias, quais foram as colaborações organizacionais, porque sabe que as organizações comunitárias têm apoio, às vezes, ou funciona ou não funciona, com ONGs, com a academia, etc. Então, queremos fazer maior análise. Mas obrigado pelas pistas. Legal, Ney, você queria falar? Depois eu abro para a Juliana comentar um pouquinho do que está rolando no chat. Então, quanto ao que a Neidinha falou, realmente há uma preocupação de que os processos de mitigação muitas vezes eram mais impactos nos povos indígenas do que o próprio impacto dos empreendimentos, né? Existe uma experiência que está tendo agora, que os próprios indígenas se organizarem para eles tomarem conta desses PBAs, que é o que está acontecendo com os Guarani de São Paulo, mas depois de uma luta de muitos anos, né? Porque uma luta que vai continuar, né? Então, isso é uma preocupação realmente que precisa ser vista. Quanto à questão lá da questão jurídica, o que eu queria comentar, mais um comentário, o que eu acho é que essa pouca eficácia que o Henrique falou está muito relacionado com aquela questão dos outros atores dentro daquele gráfico que tu mostrou, eles continuam do lado de fora, né? Tipo, quando você, dentro desse processo de judicialização, você contrata advogados, você chama um Ministério Público, mas dentro de uma linguagem hermética, né? Com os prazos, né? Tudo muito bem definido, e que os índios continuam fora disso, né? Por quê? Porque eles não conseguem acessar essa linguagem. Eu acho que uma das coisas que é interessante se pensar é como se fazer uma tradução, né, desse mundo jurídico para essas populações, para que elas se insiram de fato nesse processo. E não só contratem os advogados, eles vão lá, resolvem as questões, conseguem adiar um pouco a implementação ou conseguem um PBA, mas eles continuam de fora, né? Continuam de fora por quê? Porque não têm acesso a essa linguagem. Então, acho que um dos trabalhos nossos e das universidades e das organizações é esse esforço de tradução entre esse mundo jurídico e o mundo normativo dos povos indígenas, no caso, né, dos grupos que eu trabalho. Ou seja, uma colaboração, né? Colaboração com advogados, com faculdades, com ONGs, com o protagonismo das comunidades. Dentro desse tipo de apoio. Dentro dessa matriz da tradução, né? De tradução de linguagens diferentes. Diferentes. Mas é um comentário só sobre o meu último comentário. Obrigado. Comentário sobre o meu comentário. Nilcele, é sobre esse ponto que você queria falar, se quiser já... Aí eu posso abrir antes para você, senão a Juliana... Então, não sei se vocês estão me ouvindo. Sim. Uma coisa... Ebert, né? Robert. Robert. Sim, são 3 coisas que eu queria falar aqui que é super importante para esse nosso contexto do dia, né? O primeiro é um comentário também, aqui fortalecendo o que o Ney falou, essa questão que hoje as organizações indígenas, as associações indígenas que estão sendo afetadas por esses grandes empreendimentos não têm assessoria jurídica, né? Que eu acho que a gente precisa criar um mecanismo para que a gente consiga trazer alguém do jurídico, não sei se pode ser das instituições parceiras ou a própria rede do GIA pode estar trabalhando isso para que os povos indígenas tenham essa assessoria, né? Não sei de que forma, mas seria um ponto para a gente pensar. A outra coisa seria se a rede do GIA, né, ou a gente aí, com todo essas situações que vêm ocorrendo dos grandes empreendimentos, não só na Amazônia, mas no Brasil com os povos indígenas, de a gente tentar fortalecer a questão da construção dos protocolos de consulta, né? Porque assim a gente
estamos tentando na Amazônia fazer um mapeamento aí já COIAB, pela Organização Indígena da Amazônia Brasileira, tentar fazer um mapeamento de quantas terras indígenas, de quantos povos indígenas já tem protocolo de consulta, né? E como esse protocolo de consulta está sendo juridicamente visto pelo jurista em relação aos grandes impactos que essas grandes obras têm afetado as terras indígenas. E os próprios protocolos, eles são regras de cada povo, são feitas por eles, que a metodologia da implementação dos grandes empreendimentos, tanto do governo ou dessas grandes empresas que estão sendo alocadas ou no entorno ou dentro do raio dos 40 quilômetros, que é usado na diretriz jurídica do empreendedor, possa respeitar esses protocolos e as regras que são próprias ditadas pelos povos indígenas, né? E a outra coisa é a formulação deixa eu só pegar aqui rapidinho, que eu acabei esquecendo aqui. De a gente formular as diretrizes mesmo em um documento, né? Porque se a gente não tenta colocar isso no papel, né, assim, para as terras indígenas, não sei se seria através das organizações ou associações indígenas, né, para que a gente consiga ter um instrumento que a gente consiga estar apresentando nas audiências públicas, nas próprias consultas, né? Eu não sei como a gente faria isso, mas a gente vem aqui discutindo isso aqui na região do Madeira, né, no próprio Purus, que é onde a gente tem assim uma incidência e uma articulação política mais forte, mas também a COIAB vem tratando isso, né? E a outra coisa é muito o que foi colocado no início, que eu entrei um pouco atrasado por conta da internet, que está chovendo muito, né? Essa questão de como que a gente vai fazer e multiplicar essas informações das nossas redes nas bases, né? Inclusive, quando a gente participou da oficina do Encontro dos Dias, a gente conseguiu transmitir aqui na região vários informes, né? Para as organizações indígenas, não para as comunidades, mas pelo menos para as organizações indígenas, para as associações, a gente conseguiu disseminar a importância de ter assim, o dia com esse grupo de rede para tentar ajudar a gente a criar mecanismo para dialogar em relação a esses grandes empreendimentos, né? E aí também a gente tentou aqui canalizar com as associações, cada associação, que elas buscassem apoio de doadores para a gente tentar fazer em cada território aqui oficinas sobre impactos ambientais em terras indígenas, né? Então, estamos tentando aí buscar para as associações, porque tipo, para a gente colocar um recurso para a gente, ou 2 vezes por ano, ou uma vez pelo menos, ter uma oficina para dizer o que esses grandes empreendimentos impactam, o que é a matriz ambiental, né? o que é o próprio ECI para os povos indígenas, que muitos não sabem na região, para preparar eles para o enfrentamento, né? Então, basicamente era isso que eu queria comentar e queria ver como é que a gente pode estar discutindo isso dentro da rede dos dias, né? Dentro desse nosso grupo de redes. Eu não sei se a Neidinha pode me ajudar aí também, mas isso foi o que a gente tem pensado aqui como OPIAN e como membro das associações indígenas de base, e estamos tentando aqui fortalecer isso e ver se a gente avança nessa discussão, na preparação das terras indígenas, da liderança para esse enfrentamento. Obrigada, Nicele, muito importante. Bob, você quer comentar uma coisa? Felipe, resposta? Só dizer que a universidade não vai chegar a nível das comunidades. Podemos facilitar esse grupo, mas quem tem atuação local, IEB, Canendé,
Então, não sei se esse grupo pode fortalecer, trazer nossas análises, por exemplo, as figuras que você viu quando eu apresentei. A gente tem um desenho gráfico que facilita a comunicação. Vamos disponibilizar para vocês, se vocês querem repassar esse tipo de análise e informação, num formato bem amigável, né? O que eu acho, Bob, é que, assim, em termos macro, o que a universidade também pode ajudar muito é na construção de narrativas, né? E nessa questão é mudar, no caso dos povos indígenas, essa ideia de que, né, como é que eles se transformaram em vítimas do desenvolvimentismo ou empecilho para o desenvolvimento, em atores que são aliados da conservação, né? Eu acho que essa mudança, né, que ocorreu aí nos últimos 20 anos é uma forma de você fortalecer e mudar o ponto de vista que a sociedade como um todo ela vê os povos indígenas, não mais como empecilho ou como vítimas, mas como aliados, né? Então, a universidade ela pode construir narrativas sobre isso, né? Narrativas bem embasadas, né? Embasadas em dados, né? E distribuir, né? E propagar, né? Esse tipo de análise, né? Tanto para os empreendedores, como para os políticos, como para as próprias comunidades tradicionais. De forma que, sabe, o gráfico colocou eleitores, população e outros atores, para tentar colocar esses outros atores dentro daquelas outras caixas, né? De forma mais efetiva. Eu acho que essa é a nossa narrativa até agora. Primeiro, o desafio, que esses atores e interesses são fora. Segundo, que é necessária mobilização política para ter uma incidência, que precisa de apoio e valorizar o trabalho, esses aliados de conservação. Sim, o papel das comunidades, inclusive e também o papel, não destacamos aqui, mas da gestão territorial, na criação de unidades de conservação e terras indígenas, etc. Então, essa até agora é a narrativa que temos, mas eu acho que precisamos ir além. E eu acho que muito da conversa aqui, eu acho que integra, porque falamos de entender os desdobramentos das ações do Ministério Público, capacitação e tradução da visão jurídica, protocolos de consulta, todos na mesma linha de esse tipo de ação jurídica e legal. Eu acho que isso é uma chamada. Eu sei que a Neva tem muita capacidade e interesse em trabalhar com isso. Eu tentei articular com você, Neva, um pouco, mas eu não dei seguimento, mas eu acho que existe um canal de comunicação. Vocês já estão trocando algumas ideias, eu acho que fortalece essa discussão, essa importância de agir nessa área. Mas deve ter outras também. Legal, gente. Acho que a gente tem bastante elementos aí para o nosso próximo passo, que vai ser discutir os nossos próximos passos. E a gente está com um tempinho, a gente ainda tem mais 10 minutinhos. Eu só queria passar só para a Juliana alguma coisa que do chat que a gente não passou, que é importante. O chat, os comentários, eles já estavam, acho que a Neidinha acabou abordando algumas das perguntas dela, e o Guilhermo fez só um comentário com relação à apresentação do Bob, que ele achou interessante, curioso, que os modos de vida têm um valor baixo na Bolívia e Madeira. Então, não sei se o Bob pode comentar isso. Os demais comentários, aí tem um comentário do Ricardo Melo, que já está falando um pouco dessa visão dos desdobramentos do Ministério Público, está bem alinhado, né? E também visto de diagnóstico até o momento, ver uma possibilidade de melhorar a rede, estender. Ele colocou aqui, imagino que se formos colocar uma máscara dos assuntos e prioridades apresentados pelo Bob, nos daria ideias interessantes de como fortalecer a rede de forma mais específica em pontos de
de troca na comunidade prática. Então, está bem alinhado já com a discussão, acho que a gente pode manter nessa linha. Só voltando um pouco para a apresentação, que teve esse comentário do Guilhermo sobre o... Não sei se o Bob quer comentar. Sim, Felipe, pode mostrar aquela figura com o bar graph, rapidinho? Porque não foi tão baixo na Bolívia, não. Eu acho que está falando desse modo de vida que é ação 5, né? Que em todas as regiões foram utilizados entre 4 e 6 vezes, só no Brasil que 14 vezes. Então, o que destaca é o Brasil, mas os outros são mais ou menos... É uma estratégia utilizada. Inclusive, Bolívia tinha menos casos representados. Então, S4 não é tão baixo, não. Está incorporado nas estratégias de EIOS também. Olá, aqui Guillermo. É solamente para... De repente, por causa que... Observando como se fosse uma bacia, né? Madeira, né? São duas regiões na mesma bacia, né? E talvez seja explicado também por causa do número, né? De repente, de organizações que participaram da avaliação que você falou. Sim, não são, mas Guilherme, é verdade que são grupos diferentes. Então, isso é um reflexo do grupo que convidamos e essas estratégias que vocês usam. Então, não é só por causa da mesma bacia, mas porque é um grupo diferente de organizações. Inclusive, lá foi um grupo que foi um reflexo de um processo de trabalho com barragens. Então, a rede amazônica de barragens foi co-organizador daquele oficina e grupo na Alta Madeira. Então, naturalmente, é um grupo que tem bastante foco em infraestrutura e barragens. Beleza, obrigada, Bob. Então, eu queria lembrar, né, a gente há um ano atrás, na nossa oficina, parou e escreveu o que significa, né, a construção dessa comunidade prática e aprendizagem do Brasil que a gente criou. Então, a gente colocou nossas palavras-chave de sinergia, oportunidade, troca, contribuição, construção coletiva e por aí vai. E aí agora, pode passar para o próximo, Felipe. A gente queria só, assim, pensando nesse ano que passou, né? A gente estava aqui fazendo esse balanço, apresentando as análises pós-workshop. A gente queria ouvir, eu sei que o tempo está bem curtinho, mas se quiserem comentar no chat ou alguém quiser falar, a gente queria ver o que foi bom até agora, o que vocês viram de positivo disso que a gente ouviu, dessa troca que a gente teve, que foi muito mais virtual, né? Mas que ainda assim é bastante relevante, né? No nosso WhatsApp, nossos meios de comunicação. A gente também está aberto a sugestões de melhoria, e aí a gente também quer conversar um pouco sobre como cada um pode contribuir nos nossos próximos passos. E acho que a gente pode passar para os próximos passos, Felipe, se quiser passar para o último. Mas não deixe, assim, a gente realmente queria ouvir também o que vocês pensam que funcionou e o que a gente pode melhorar esse ano, né? Então, nos próximos passos, pensando na continuidade da nossa comunidade prática, e aí, o que a gente faz com tudo isso, com as nossas análises da continuidade? Alguém consegue pensar um encaminhamento, dar uma sugestão, assim, pensando em ser bem propositivo? Sugestões são mais do que bem-vindas. Se o pessoal da equipe da UF também quiser comentar um pouquinho de como que eles veem a continuidade. Carol, eu posso começar. Um dos pontos que eu acho bem importante estão relacionados com as pesquisas, vendendo aqui o meu peixe, de cada um, nós estudantes, seja da UF ou em colaborações com a UNIR, com a UEA, a UFAM e outras universidades, incluindo do outro lado ali na fronteira com a Bolívia. Entender essas oportunidades, tentar detalhar melhor. No meu caso, especificamente, eu tenho interesse bem grande com as cadeias de valor específico da castanha, envolvendo questões de inovação social, movimentos de base comunitária, e por aí segue. E eu sei que outros, né, também tem aqui da Universidade da Flórida. Entender como que a gente faz esse link, isso eu acho que é algo bem bacana.
Acho que seria isso da minha parte. Seria bem bacana escutar dos demais colaboradores da nossa comunidade também, o que eles pensam. Obrigado. Gente, se alguém quiser falar, só abre o microfone ou comenta aqui no chat, quem quiser falar e escrever. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Então, para os que ainda não me conhecem, que entraram no chat depois, como eu falava aqui para o Felipe, me apresentava, eu sou Manuel Inácio, eu sou natural do município de Canutama, no estado do Amazonas. Atualmente eu moro em Manaus e estou cursando mestrado em Ciências Humanas pela Universidade do Estado do Amazonas. Bom, primeiramente eu queria agradecer a vocês a oportunidade de participar desse webinário. Ainda bastante leigo no assunto que vocês estavam discutindo algumas coisas. Eu tenho aqui o site de vocês aberto, né? Consegui captar algumas informações do trabalho que vocês estão fazendo, achei bem bacana. E queria dizer a vocês que é o seguinte: trabalho com o meio ambiente não é um trabalho mínimo, é um trabalho muito grande, importante, e de captar o interesse para toda a sociedade. E no que eu puder ajudar de alguma forma, estou aqui também para somar, né? Como eu falei para o Felipe, já trabalhei como agente voluntário com a CPT, lá no meu município, em parceria com o IBAMA, com o IED, na pessoa do Marcelo, que está na sala também. Então, naquilo que a gente puder contribuir de alguma forma, a gente vai estar por aqui para ajudar vocês, certo? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade aí, Felipe, de aceitar o convite de eu estar participando desse webinário, muito enriquecedor também aqui para a minha formação. Legal. Obrigado, Manuel. Eu vou te adicionar no nosso grupo no WhatsApp, tá bom? Eu vou pegar teu e-mail e te adiciono, tá bom, Manuel? E quem não estiver no nosso grupo e quiser ser adicionado, é só avisar que eu adiciono. Carol? Legal. Também a gente queria ouvir um pouco se a gente conversou muito por WhatsApp, né? Parece que o WhatsApp é a ferramenta que permitiu interação, e a gente queria saber se vocês acham que funciona, é por aí mesmo, como que a gente pode utilizar melhor essa ferramenta. A gente também tem a lista de e-mails, que foi mais recente, que a gente criou, mas também não foi utilizada. Acho que e-mail está perdendo um pouco da sua modernidade para outras ferramentas. E então, se alguém quiser comentar sobre nosso processo de comunicação e de funcionamento da rede, estamos abertos. Oi, alô? Pode falar, Carlos. Oi, Carolina, todo mundo. Desculpem que eu cheguei tarde. Vou para a primeira questão, depois uma sugestão para a segunda. Eu acho que a gente está vivendo esse período maluco, né? Essa grande novidade estranha toda e triste, né? E eu acho que esse é um tema interessante para a gente. O tema, é a pauta, né? Para muita gente, principalmente quem interage com comunidades na Amazônia, principalmente a gente está vivendo um período bastante complicado, né? De preocupação com todo mundo aqui. Já temos um aumento grande, né? De pessoas infectadas em municípios do interior com a Covid. E ao mesmo tempo, não sei se vocês viram recentemente, acho que muitos de vocês acompanharam a nota, né, da aliança formada pela COIAB, CNS e outras organizações, e muitos de nós que apoiam também, com uma série de demandas, né? Eu tenho um pouco de preocupação com esse cenário em relação à mobilização. Então, talvez a gente pudesse usar a nossa rede para pensar, discutir formas de fazer com que essa mobilização ganhe escala, né, e ganhe apoio ao mesmo tempo, até para evitar surgimento de iniciativas oportunistas, né, que possam se valer dessa mobilização que grupos locais e organizações que representam os grupos locais estão iniciando, e, de repente, aparecer grupos oportunistas que acabam se
fiando nisso para fazer para fazer captação de fundos, né, sem os fundos de fato estarem indo para as pessoas que precisam nesse momento crítico. Então, acho legal talvez a gente pensar, não sei se talvez um outro dia a gente possa debater isso com mais ênfase, trazendo as experiências e trazendo talvez até algumas lideranças, porque eu acho que a gente tem muito como contribuir para canalizar os esforços, para apoiar os grupos, porque há uma mobilização bem interessante em curso agora, né, com essa questão do isolamento, a questão do trânsito de pessoas, de mercadorias e produtos, e tudo isso, acho que a tendência é a necessidade cada vez maior de apoiar essas iniciativas, como eu falei, para evitar aparecer intermediários, né, nos potenciais diálogos dos coletivos com potenciais apoiadores. Em relação à comunicação, eu acho muito bacana o WhatsApp para a gente ficar postando notícias e coisas rápidas, mas o e-mail ainda é muito importante para compartilhamento de documentos, para compartilhamento de textos mais longos, né? Então, acho que vale a pena manter ambos. Então, é só isso. Um abraço. Legal, Carlos, muito bom. Eu vou passar para a Juliana, acho que é nesse caminho mesmo da gente pensar, e o nosso modo de trabalhar é muito isso, né, nos webinars, de estar aqui se conectando, então a gente pode ter mais, né, momentos assim, com pontos específicos para tentar pensar em encaminhamentos e como trabalhar conjuntamente. Pode falar, Ju. Então, aproveitando então a fala do Carlos, a Neidinha fez um comentário que acabou não podendo participar quando o Felipe estava apresentando sobre os webinários que já ocorreram, os webinários mais técnicos, né, que nós tivemos no semestre passado. A Neidinha comentou que não pôde participar, ela tinha uma possibilidade dela fazer uma fala, e aí eu troquei mensagens no chat privado com ela, e ela fez a mesma sugestão do Carlos de eventualmente ter um encontro, ou que seja um webinário, para tratar a questão do coronavírus nas comunidades. Então, ela até sugeriu, ela poderia fazer uma fala, ela deu até um título já da reunião ou do webinário, que seria Pandemia do Coronavírus nas TIs de Rondônia, quais os perigos? E então está um pouco em linha, e ela, inclusive, aí eu perguntei, mas seria interessante ter mais gente para, eventualmente, alguma liderança indígena, então ela deu sugestões da Nara Baré, da Leonice Tupari, falou do Alisson do DSEI, enfim, então está bem em linha com essa sugestão, talvez aí aparentemente possa surgir uma oportunidade de encontro, que a gente pode chamar ou de reunião sobre o impacto dos coronavírus nas TIs, ou chamar de webinário. Não sei se o Bob tem algum comentário em relação a isso, mas me chamou a atenção porque o Carlos não leu minha troca de mensagens com a Neidinha e acabou focando exatamente na preocupação dela com relação à mobilização e à troca de experiências nesse momento de pandemia. Legal, obrigada. Felipe, você pode ir para aquele último slide dos próximos passos, tem as atividades? Isso. Então, é isso, o que a gente queria exatamente saber desses temas dos webinars. Eu acho que realmente esse do corona é um que está surgindo, é um tema do momento e que a gente tem que tratar. A gente teve muito essa conversa da questão jurídica, da atuação do Ministério Público, da continuidade, e que eu acho que também é bastante importante. Aí tem 2 pontos que a gente queria falar em relação a isso. Um, aqui na UF a gente está fazendo, acho que o Bob comentou um pouco, um estudo dos casos emblemáticos de ações que tiveram sucesso em parar, né, ou pausar ou interromper o projeto de infraestrutura. E a gente não achou um caso muito específico no nosso mosaico, mas a gente está pensando no caso da resistência dos mundurucus no Tapajós, que é bastante representativo, que eles conseguiram
eles realmente conseguiram ter uma grande mobilização com o apoio de uma série de organizações. E a gente tem uma colega aqui na UF que estuda o caso deles, a gente conhece outras organizações, e ela está preparada para no próximo mês fazer, né, se o Gabriel também quiser comentar depois, comentar um pouco do estudo dela e das análises desse caso. E além dessa possibilidade desse webinar, a gente está fazendo esse estudo que uma outra colega aqui, a Rasmin, vai fazer, incluindo em mais detalhe, para a gente aprender sobre esse ativismo e como que ele influenciou, né? Essa pergunta que a Neidinha tinha falado antes. E a gente tem essa parceria com a Unir e com a rede de barragens, que o Bob também tentou mobilizar sobre as clínicas jurídicas, com a Neiva. Se a Neiva quiser comentar alguma coisa, acho que esse é um caminho. Tem o projeto da rede da BR-319, que tem vários parceiros aqui envolvidos, e que a gente também pode pensar como que a rede pode apoiar essa outra rede. E a gente espera as contribuições, né, de manter nos e-mails também, né, a gente tem esse boletim informativo, e sempre que alguém tiver notícias maiores, pode mandar direto no e-mail ou contribuir com a gente, que a cada 2 semanas a gente vai estar compartilhando um boletim. E as parcerias acadêmicas e de pesquisa que o Felipe falou, o Felipe e outros colegas, o Gabriel também trabalha bastante na região, o Sinomar também desenvolvendo suas atividades, e a gente viu muito desde lá do começo, desde o nosso encontro, né, da possibilidade de sinergia entre as universidades que estão envolvidas aqui. Então, esse é algum dos pontos que a gente conversou. Não sei se alguém quer mais um comentário nesse sentido dos próximos passos, encaminhamentos, que a gente já passou um pouquinho do tempo, mas dá para abrir para mais algumas falas. E aí, só queria lembrar, a gente tem um questionário, eu mandei aqui no chat, mas depois a gente está aqui, a gente vai compartilhar de novo, bem curtinho, de 5 minutos para vocês responderem. Mas, Neiva, acho que você quer falar? Quero, eu ia pedir para falar, Carol. Vai lá. Bom, boa tarde, pessoal. Então, rolaram aí umas conversas. Nos últimos dias conversei com o Felipe, com o Ney, com o Bob, e até estou anotando aqui algumas coisas para depois trocar algumas ideias com eles, mas o que eu acho que a gente pode pensar e desenhar nesse momento? Se falou bastante da linguagem, da dificuldade, e o Ney mencionou essa necessidade de tradução do mundo jurídico. Uma proposta que estava em andamento, inclusive com a Neidinha, queria fazer um evento voltado ao direito indígena, e aí a gente estava desenhando com a Neidinha, com a Simone Ataíde, para organizar juntamente, seriam as clínicas dos defensores indígenas, que a Simone já tem até uma experiência lá no Mato Grosso, com o pessoal de Alta Floresta, do Instituto Federal. Como é que funcionou essa capacitação para os defensores indígenas? Foi justamente pontuar, foram 4 módulos, mas a partir da pontuação de questões jurídicas do cotidiano, com uma linguagem que eles pudessem entender, mas ao mesmo tempo com respaldo no juridiquês. Porque também não adianta só a gente traduzir sem falar o juridiquês, por quê? Porque quando o Ministério Público, o empreendedor forem falar, eles não vão falar na linguagem simplificada. Então, a gente também tem que ter esses 2 pontos. Não dá para enfeitar demais para que ninguém entenda, mas a gente precisa explicar aquilo que muitas vezes as pessoas não entendem, o que significa. E uma outra situação, que é das clínicas, já tem algumas clínicas na Amazônia, a Rondônia não tem. Eu rabisquei o projeto, e aí ele estava para ser apresentado agora em março, mas aí veio o Covid, está tudo meio parado, inclusive as reuniões para apresentação, e eu mencionei que talvez a gente pudesse até repensar eventualmente algum ponto dessa clínica para atender as demandas. Esqueci o nome do menino que falou mais cedo, que é indígena, que é lá do Amazonas, que foi do Madeira, ele é super falante. Nicélio. Então, o Nicélio falou da assessoria, até ouvi os comentários do Bob. Na verdade, assim, não tem como dar assessoria no sentido literal da palavra, porque pressupõe que vai ter alguém lá direto, ou pelo menos em tempo integral à disposição.
mas algumas questões pontuais a gente pode colaborar, inclusive, através das clínicas. E eu acho que uma coisa bastante importante, que já surgiu em outras conversas, e agora mais cedo também os meninos falaram aí do Ministério Público, é uma aproximação com o Ministério Público, uma aproximação para que a gente possa ter essa troca de colaborar, mas que eles também deem um espaço para que os atores falem, sejam esses atores pesquisadores, universidade, indígenas, os impactados. E um último ponto aqui que eu vou falar é o seguinte, que o Bob mencionou mais cedo, que vocês querem aprofundar as análises nesses casos de sucesso que deram, que vocês mencionaram aí no estudo na Bolívia, no Peru e na Colômbia. Desde já eu me disponho a colaborar nessas análises, porque acho que serve até para pensar se tem algum eixo em comum nesses casos, o que tem em comum, o que tem de diferente, para a gente estruturar. Até eu havia comentado com o Bob, com o Ney, com o Felipe, que uma ideia seria criar uma espécie de repositório de legislação internacional. Por quê? Porque aí seria uma parte comum. Ah, mas isso significa que a gente não vai analisar a parte brasileira da legislação que diz respeito a esses problemas? Não. Mas acho que pelo menos a gente tem um ponto comum que serve para os 4 países, se eles foram signatários, enfim. Acho que dá para a gente pensar no local e numa escala maior também. Acho que é isso, pessoal. Poxa, brigadão, Neiva. Super, queremos contar com a sua contribuição. E aí a gente continua essa conversa, dando encaminhamento. Felipe, você quer falar para a gente finalizando? Eu só queria, Carol, rapidamente falar um negócio. Pode falar. Primeiro, sobre os Munduruku, a Maíra Irigaray, acho que muitos de vocês conhecem. E tem várias pessoas que ela sugeriu de falar sobre esse movimento de resistência, inclusive a Antônia Mello, Marquinho Mota, Rosamária Lourdes e até um pessoal do Munduruku que estiveram envolvidos também no processo do Xingu Vivo, né? Então, talvez é um tema interessante para abordar como que os indígenas se articulam para enfrentar essas ações. E o outro ponto sobre, principalmente eu vi que alguns tiveram interesse. A gente está trabalhando com um mapeamento participativo, juntando os 4 regiões para fazer um estudo grande. Mas eu acho que se a gente tivesse um grupo interessado, a gente poderia se juntar aqui e pensar em destrinchar realmente esses dados, os mapas, para trabalhar um estudo como acho que o André falou, de ter um estudo de divulgação disso mesmo, né, para os parceiros, para a região, seja acadêmico ou não, mas que seja uma ferramenta que a gente possa usar e ter como resultado disso. Então, quem tiver interesse, a gente continua conversando no WhatsApp ou por e-mail, a gente pode abrir umas pastas para divulgar os dados completos e a gente se articular como fazer esse estudo. Então, estamos à disposição. Ótimo, Gabriel. Legal. Acho que é uma boa. Então, quem tiver interesse nessa questão do mapeamento pode entrar em contato direto com o Gabriel ou mandar lá no grupo que a gente vai articulando isso. Felipe, contigo. A Carol, só começa a fazer um comentário. A Carol já compartilhou mais de uma vez o link para avaliação. Então, eu não sei se está todo mundo lendo o chat, mas seria muito importante vocês baixarem ou anotarem esse link e preencherem a avaliação do webinar. A gente fez é pequeno, mas eu acho que está bem nessa linha. De repente acabou a reunião, vem alguma ideia que não foi tratada aqui, então tem esse espaço também de documentar. E uma das questões é também pensar, né, nos futuros webinários mais técnicos, essas oportunidades que a gente pode criar de estar juntos a partir de agora, né, com mais frequência. Então, as sugestões são muito bem-vindas e nós vamos tentar organizar com mais frequência agora os webinários. Perfeito, obrigada. Thali, faz logo já, antes de acabar a reunião. O professor Henrique já fez. Quem mais? Henrique já fez. Professor é assim, ó.
E como disse a Carol, são só 5 minutinhos. Mas eu queria só comentar também sobre a avaliação, mas que bom que todo mundo está aqui e é maravilhoso ter esse grupo juntos. E na avaliação, eu acho que seria a oportunidade para vocês falarem o que motivaria vocês a juntar de novo. O que a gente deve organizar para isso seja, obviamente, vocês estão aqui porque vocês acham relevante e o que seria relevante para vocês para o próximo, que motivaria, que valeria a pena, que agrega valor ao seu trabalho. Então, isso que queremos escutar, porque esse espaço é de todos nós. Mas com isso, eu agradeço a participação de todos. Obrigado, Bob. Eu só queria comentar o seguinte. Primeiro que a gente tocou em vários temas nessa reunião e a gente sabia que ia ficar difícil para a gente discutir mais em detalhe, né, a nossa comunidade de prática no sentido do funcionamento dela e que a gente pense em outros eventos dar seguimento a essa conversa, tá, pessoal? Eu queria agradecer muito a toda a nossa equipe da Universidade da Flórida, a nossa equipe do Brasil, queria agradecer a presença de todos os colegas da Universidade da Flórida, dos outros mosaicos, professores, colegas, de forma geral. Queria agradecer também muito a presença e a colaboração do IDESAN, da W e do IEB. Força aí, Ney, e todos os demais com relação a esse momento tão sensível que a gente está vivendo. De forma irônica, a gente até acaba se conectando, estando mais próximos no sentido virtual, pelo menos. Bem interessantes as oportunidades, né, Neiva? O Bob, nós vamos dar seguimento, da mesma forma como as observações feitas pelo Henrique e por todos vocês. Só comentando, né, de que logo em breve a gente vai ter o nosso boletim informativo, que vai ser enviado aí nas próximas semanas, para que continuemos, né, de forma ativa a nossa troca de mensagens pelo Zap e para que vocês fiquem atentos também para os próximos webinários. Deem sugestões de temas que vocês gostariam, né, que a gente trabalhe. E é muito bom poder, enfim, se reunir virtualmente. E eu queria fazer um convite, né? Eu não sou muito high-tech, mas eu fiquei sabendo que hoje em dia tem até selfie por Zoom. Então, eu queria pedir para que todos, por favor, habilitem aí as suas câmeras. E eu queria bater um print screen aqui para a gente tirar um selfie aqui dessa reunião, se vocês estiverem de acordo. E aí, com isso, eu me despeço. Um forte abraço. Deixa eu dar o print screen aqui, eu estou aguardando. Eu vou dar 2 print screens, tá? Vamos ver se eu consigo guardar aqui depois. Desculpa, gente. Vamos lá. Deixa eu... Tela cheia. Quem mais que está faltando? Carlos, se você puder aí se conectar. Stephen, Nilcélio, você está no celular. Carlos Durigan. Opa! Deixa eu ver aqui. Nilcélio, eu sei que você está no celular ou no computador? Oi, Fernanda. Muito bom revê-los. Então é isso, deixa eu dar o print screen aqui. Vamos lá, 1, 2 e... É isso, gente. Então, um grande abraço, muito obrigado e a gente segue em contato. Fiquem bem, com saúde. Valeu, um abraço. Pessoal, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, não esquece do questionário. Beleza. 2, 3 e já.